E aí, pessoal, vamos falar sobre nutrição e esportes, com esportes de jogos eletrônicos, os atletas cibernéticos ou até mesmo gamers usuais que poderiam se beneficiar nessa saga de 3 vídeos relacionados sobre esse tema. Esse vídeo em específico vou falar sobre minerais e os suplementos envolvidos, sobre dosagens, o segundo relacionado com vitaminas e o terceiro relacionado aos demais suplementos para melhorar e potencializar o seu gameplay, tá? Cheque a playlist. Basicamente, quando você pensa nos jogos mais jogados de 2022, nós temos o League of Legends, temos o Valorant, temos o Counter-Strike, temos o Dota 2, o Warzone 2.0 e hoje em dia mais atual, o Overwatch 2. Cada um tem um estilo de jogo, talvez alguns semelhantes, mas outros bem distintos, que abrangem uma determinada quantidade de público e um público bem grande, tá? Só para a gente ter uma noção de valores, em 2019 teve um total de 443 milhões de espectadores que acompanharam ao vivo as transmissões envolvendo aí principalmente esses jogos, esses diferentes jogos eletrônicos, tudo bem? O famoso esports. E teve um diverso investimento, uma transação de dinheiro que envolvia mais de 68 bilhões de dólares. Consequentemente, quando envolve dinheiro e um público, o holofote é jogado para essa modalidade que está cada vez mais em crescimento. Artigos científicos, como esse aqui que eu vou referenciar para vocês, estão focando para potencializar, melhorar a cognição desses atletas, o desempenho principalmente nesses jogos, não apenas em jogando mais, mas também se preocupando com outros hábitos, tudo bem? Então, quando você pensa num gamer, uma pessoa que gosta de jogar e quer potencializar esse gameplay, a saúde do seu cérebro acaba sendo fundamental, porque ele que é o responsável pela sua cognição, responsável para você conseguir antecipar movimentos, o seu comportamento visual, até mesmo recordar padrões para você conseguir realmente visualizar a sua própria jogada e a própria ação. E bem semelhante com esportes, como por exemplo uma corrida, milissegundos fazem uma diferença extrema em você vencer um duelo ou perder, levantar o título ou perder, tudo bem? São modalidades bem semelhantes quando a gente começa a colocar sobre as variáveis que estão acometendo, tudo bem? Então, quando você visa essa melhora da sua cognição, essa melhora da sua concentração, não apenas jogar mais, não apenas treinar, mas também uma alimentação, uma dieta associada à hidratação e até mesmo à suplementação, como também não mostrado na imagem, mas exercício físico, que eu sempre tento destinar os meus vídeos mais relacionados com a parte nutricional, por ser um nutricionista, mas também mostra diversas referências mostrando que o exercício físico é capaz de potencializar essa cognição e, consequentemente, melhorar o seu gameplay em jogos virtuais. Tudo bem? Então, alguns de vocês devem estar pensando: ah, Ciro, mas a maior parte desses jogadores profissionais estão completamente em sobrepeso ou estão completamente abaixo do peso. Eu vejo eles, acompanho eles na Twitch, lá eles só pedem fast food, a base de fast food o tempo inteiro, de pizza, de doces. Pessoal, primeira coisa importante, não são todos iguais, tá? Essa é uma maneira de você pensar. Igual, por exemplo, se eu for fazer uma associação com o bodybuilding, que a gente tem, por exemplo, o Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, ele foi campeão de 8 títulos do Mister Olímpia. E durante a preparação ele colocava barbecue em todos os seus alimentos, um tempero repleto de açúcar, repleto de sódio. Será que todos os atletas fazem do mesmo jeito? Essa é uma variável de você pensar. E de um outro jeito, imagina se o Ronnie Coleman não utilizasse barbecue ou se esses atletas cibernéticos também se preocupassem com a sua alimentação. Será que eles não conseguiram ficar melhor do que já são? Então, isso é uma coisa em pauta. E a literatura, a ciência mostra que realmente você consegue potencializar a sua cognição, se preocupando principalmente com essas variáveis. Então, chegando ao tema do vídeo, basicamente chega de introdução, falando sobre os minerais para potencializar a sua cognição. 3 deles citados, onde o primeiro nós vamos falar do mineral ferro. Ferro é imprescindível para a saúde dos seus neurônios e também para vias de dopamina. A partir do momento que você tem uma deficiência do ferro e você compromete a saúde dos seus neurônios e, consequentemente, também reduz a síntese de dopamina, você pode prejudicar principalmente a sua concentração
e a sua atenção, a sua inteligência para as jogadas e também a sua percepção sensorial. Então, não apenas a visão, mas também a sua audição. Então, talvez aquele seu amigo que não consegue escutar passo de jeito nenhum e o problema não é o fone, talvez seja aí mesmo uma deficiência de ferro, tá bom? Quando você pensa em fontes alimentares, temos na gema de ovo, no frango, na carne, no feijão, na rúcula ou no espinafre e também na semente de abóbora. Lembrando que, como todos os outros minerais, existem diversos fatores de risco que podem, por exemplo, comprometer a absorção. Então, mesmo você fazendo o consumo dessas fontes alimentares de uma maneira habitual, ainda assim você pode ter uma deficiência desse mineral. Sintomas relacionados normalmente estão associados com uma queda de cabelo, unhas quebradiças e um cansaço, uma letargia excessiva, tá bom? Se você quer analisar para verificar se você tem uma deficiência por ferro, os melhores exames de sangue, exames laboratoriais, seria o próprio hemograma, mas normalmente o hemograma é o último que ele sofre alteração. Temos a ferritina, o ferro sérico, que não é um marcador muito sensível, a capacidade total de ligação do ferro e o melhor deles, que acaba sendo o índice de saturação de transferina. E caso mostrado como deficiente, é sugerido a suplementação. Então, aqui um modelo de prescrição poderia, por exemplo, ser o ferro no formato bisglicinato, chegando até 30, até 45 miligramas para você tomar via oral em jejum pela manhã, porque o local é o momento que você tem a maior absorção de ferro, principalmente por não ter outros competidores nessa alimentação e também por não ter níveis tão elevados de epsidina, tá bom? Aqui é só uma sugestão de suplementação, porque eu, como nutricionista, poderia prescrever até 45 miligramas, mas dependendo do nível de deficiência, talvez um próprio médico com dosagens muito mais altas poderiam corrigir essa deficiência. Próximo mineral importante também para essa cognição, para essa melhora, acaba sendo o zinco. O zinco é encontrado em diversos locais do seu cérebro de maneira livre, então ele tem uma relação com diversas funções no seu cérebro, principalmente garantindo uma boa saúde do seu hipocampo, um local que você envolve principalmente o seu aprendizado, principalmente a sua memória, e ele também tem uma influência com aquele controle emocional. Então, aquele seu amigo que, quando perde alguma coisa, tem aquele famoso rage que começa a quebrar tudo, desconfie que talvez seja uma deficiência de zinco. Quando você pensa em fontes alimentares de zinco, ele é encontrado principalmente em ostras, iogurte, carne vermelha, o feijão, cereais e o queijo. Os sintomas relacionados com a deficiência de zinco temos normalmente insônia, temos normalmente aquela perda de apetite e também aquelas infecções recorrentes. Então, uma tosse recorrente, corizas recorrente, tudo bem? Desconfie também referente à deficiência por zinco. Quando você pensa em exames laboratoriais, normalmente é pedido zinco sérico, mas o zinco sérico, que é o zinco do seu sangue, né? Basicamente, não é um marcador muito sensível, porque ele sofre bastante alteração ao longo do dia, em relação também com alguns hormônios. Você pode pegar um marcador indireto, que é a fosfatase alcalina, que quando ela está reduzida, pode ser uma deficiência de zinco, como também pode ser uma deficiência de magnésio, o próximo mineral que eu vou citar, e também uma relação com zinco eritrocitário, que normalmente o convênio não faz o reembolso, mas ele consegue prever mais ou menos a quantidade de zinco pelo período de 2 a 3 meses anteriores a essa coleta. Caso tenha os sintomas associados, caso você tenha alterações nos seus exames de sangue, a suplementação acaba sendo sugerida. O formato, normalmente a gente passa no formato de quelado, então uma dosagem de 20, 30, 40, 50 miligramas de zinco. Lembrando que se você coloca um longo período de suplementação de zinco, é sugerido também fazer a suplementação de um outro mineral concomitante ao zinco, que acaba sendo o cobre, também no formato quelado, numa dosagem menor, uma relação mais ou menos de 15 para 1, de 20 para 1. Por quê? Porque o zinco ele consegue ser um competidor do cobre, e quando você eleva muitos níveis de zinco, você pode consequentemente provocar uma deficiência de cobre. Provocando uma deficiência de cobre, você pode até mesmo induzir uma anemia, tá bom?
Outro mineral de extrema importância para sua cognição acaba sendo o magnésio. O magnésio, se eu fosse mostrar uma lista aqui dos benefícios na região do seu cérebro, ia ficar um monte de texto. Eu basicamente quis colocar uma outra coisa que não foi mostrado, que é principalmente relacionado à coordenação neuromuscular, para você conseguir fazer os movimentos, entendido? Então isso é de extrema importância quando você visa também uma performance nesse esports. E quando você tem uma deficiência de magnésio, você promove uma toxicidade para os seus neurônios, reduzindo principalmente a transmissão de informação entre eles, podendo comprometer também esse seu gameplay. Normalmente, fontes alimentares de magnésio encontramos na banana, no cacau, na semente de abóbora, nas nozes, em cereais ou na própria aveia e na rúcula. Normalmente, quando a gente tem sintomas associados com a deficiência de magnésio, temos a presença de uma incrível ansiedade, depressão, câimbras muito constantes e também problemas intestinais, por exemplo, uma constipação intestinal. Tá? Se você suspeita que por conta dos sintomas relacionados que você tem uma deficiência por magnésio, uma sugestão dos exames para verificar os níveis de magnésio acaba sendo a fosfatase alcalina, que também é um marcador indireto, que se ele está baixo pode estar relacionado principalmente com uma deficiência de magnésio e zinco. O magnésio sérico, que normalmente é prescrito nos exames, não é tão sensível. O melhor deles acaba sendo o magnésio eritrocitário, mas também dificilmente o seu convênio vai conseguir reembolsar. E temos também o magnésio da sua urina, o magnésio urinário, só que também é um marcador difícil de coleta porque é necessário aquela urina de 24 horas. Caso você tenha uma deficiência de magnésio, lembrando que também ele acaba sendo um mineral seguro para suplementação, a minha sugestão é passar no formato de citrato de magnésio, numa dosagem de até 350 miligramas para você respeitar a UL, tá bom? Tomando uma dose via oral por dia. Então, basicamente, esses são os minerais que estão relacionados aí para melhorar o seu desempenho, desempenho do seu gameplay no esports. E basicamente aqui os próximos dois vídeos serão relacionados sobre as vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, e também referente a suplementos que conseguem potencializar essa cognição e garantir aí com que você seja o destaque no seu grupo de amigos quando você for fazer jogos, quando você for jogar online. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.